Hoje eu vou revelar um dos segredos da Volks para fazer carros baratos e ainda assim resistentes. Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e sei que você está pensando que não deve ter carro barato hoje em dia mais. Mas eu quero dar um exemplo aqui hoje desse puxador, desse carro talvez icônico, que é o Gol Bolinha, aquele Gol redondinho, e essa peça aqui é datada de 2001. Então naquela época sim, tinham carros baratos que duravam por muito tempo. Inclusive esse aqui faz parte um pouco da minha história, também da minha experiência automotiva, digamos assim. Bom, esse carro, o Gol Bolinha de 2001, eu usei ele a partir do 3º ano da faculdade até o 5º ano. Então foram aí 3 anos, o 3º, 4º e 5º, a partir de 2013. Então 2013 eu estava usando um carro de 2001, tá? E ele já estava com quase 300 mil quilômetros rodados e me foi muito útil para ir em estágio, para ir nos trabalhos, ir para a faculdade também. Então com certeza foi uma baita mão na roda, justamente pelo baixo custo que ele tinha de manutenção, baixo consumo de combustível também. E hoje eu estou aqui para analisar essa peça aqui dele e mostrar esse tal segredo da Volks para reduzir custos e também aumentar a resistência. Vamos aí que você vai entender. Bom pessoal, essa aqui é a peça, tá? Então esse puxador aqui da porta, do lado do motorista, tá? E aqui vai o gatilho para abrir a porta. Claro que o outro lado ali ele fica preso na outra peça, tá? Uma peça preta que vai aqui, que é um PP com fibra, tá? Para fazer esse acionamento. Mas aqui então seria como se fosse uma moldura mesmo para esse gatilho e claro uma parte do puxador. Então isso aqui a gente vai ver depois, tá? Em outra aula. Bom, essa peça aqui a gente já pode ver inicialmente que ela tem uma parte externa aqui. É uma qualidade boa, você não vê rechupes, tá? Talvez o maior detalhe dela é algumas rebarbas que ela tem, né, nesse encontro que seria com a outra peça, tá? Mas aqui ele tem uma textura de couro muito bonita, a gente não vê rechupes das partes dos encaixes atrás, de nervuras atrás. Então é uma peça que é uma peça barata, é claro, mas que tem uma qualidade muito boa. Esse furo aqui foi feito depois, tá? Foi para colocar, eu acho que é Twitter o nome, num alto-falante pequeno que vai aqui. Então, na verdade, essa peça original nesse modelo de carro vem totalmente fechada, tá? Então, desconsiderem esse furo aqui feito, sei lá no que, numa micro retífica. Mas virando a peça, tá? Então, a gente pode ver que esse aqui é o lado da P1, tá? Então, a gente vira, esse aqui é o lado da P2. E primeiras coisas que a gente identifica aqui são as nervuras para acrescentar resistência a essa peça, tá? Principalmente questão de torção aqui em cima. Aqui no meio nem é tanto torção, mas é mais esse tipo de flexão, tá? Que ela não faz essa flexão por causa dessa nervura aqui, tá? E aqui atrás 2 encaixes posicionadores e esses outros encaixes fêmea e encaixes machos também que temos aqui, tá? A gente vai falar mais sobre esses encaixes aqui ao decorrer dessa aula, tá? Falando de P2, claro, a gente sabe que é nessa região aqui que são localizados os extratores, tá? Então nós temos as marcas dos extratores aqui, nesses pontos, tá? E claro que para tirar extrair, né, esses ganchos, esses encaixes aqui é um pouquinho mais complicado, então a gente tem que ter mandíbulas ali. E essas marcas aqui é justamente dessas mandíbulas, essas marcas aqui na parte de baixo. Então, geralmente eu recomendo tudo que for marcado no produto, faça na P2 na parte de baixo, seria a parte interna, porque a parte de fora fica livre desses defeitos aí, inclusive dos pontos de injeção. Essa peça aqui tem 2 pontos de injeção, um ponto de injeção que eu consegui identificar aqui. Deixa eu mudar a câmera. Esse ponto de injeção aqui, ó. Então, provavelmente deve ser do tipo unha de gato, tá? A gente vê que tem como se fosse um postiço, que ele é dividido no meio aqui, que ele vem e desce por baixo, tá? E faz a injeção aqui. E esse outro também nessa ponta, da mesma forma. Eu vou colocar uma imagem aqui em algum lugar dessa unha de gato para vocês entenderem como é esse tipo de injeção. Outro detalhe que eu queria mostrar é isso daqui.
A Volkswagen, talvez um dos principais detalhes, tá? A Volkswagen usou nessa peça aqui datada do mês 10 de 2001 um PP com 20% de talco, tá? É isso mesmo, talco no polipropileno. E a gente vai ver que talvez daqui seja um dos maiores segredos aí dessa peça. Claro, para quem trabalha na parte de plástico sabe do seu uso, mas a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Bom, então, introdução feita, vamos para a nossa aula aqui do puxador automotivo. E eu quero já trazer os objetivos dela, tá? Primeiro a gente vai entender os polímeros que são tendência e também por que são tendência, é claro. Entender também os efeitos da adição de talco ao polipropileno, que a gente pode ver que essa peça aqui é polipropileno com 20% de talco, tá? E para isso eu vou usar um estudo feito aqui no Brasil sobre essas propriedades aí, a mudança delas também. E por fim, a engenharia reversa dos encaixes que temos nessa peça aqui. Bom, primeiro a gente vai entender o que são os polímeros tendência e por que eles são os polímeros tendência, tá? Primeiro, que são materiais mais fáceis de processar. O que seria o material mais fácil de processar? Eu não entendo, eu não sei o que é. Então, é um produto que tem uma janela de injeção maior, uma matéria-prima que tem uma janela de injeção maior. Então, você pode trabalhar com uma variação maior de velocidade de injeção, uma variação maior de temperaturas de molde, temperaturas de injeção também, temperatura do fundido, claro, né? E também são produtos que têm pouca ou então nenhuma necessidade de pré-secagem, por exemplo, ou processos anteriores. O nylon, se a gente for ver, ele é um material que absorve muita água. Então, para você injetar ele, você tem que secar ele primeiro, deixar ele em estufa por algumas horas, 4, 8 horas, dependendo da temperatura aí, para conseguir peças boas, com qualidades boas depois. Então, ele não é um material que está tendo essa tendência tão grande de se utilizar, porque você tem que gastar muita energia e muito tempo antes de iniciar a processar ele. Então, normalmente, os fabricantes hoje estão preferindo materiais mais simples, mais fáceis de processar, tá? A gente está vendo isso aqui agora. Isso está direcionado, claro, diretamente com baixo consumo de energia. Então, você não precisar secar seu material antes, você economiza muita energia nisso. Também com temperaturas e pressões ali de injeção reduzidas. Nisso você também economiza energia e consegue reduzir esse rastro de carbono, que é algo tão falado hoje, diminuir também o impacto ambiental no seu produto final. E isso é muito interessante e é muito bom que a tendência realmente seja essa. Preferir materiais mais simples a materiais mais complexos, materiais de engenharia, que além de ser mais caros, tem uma processabilidade um pouco mais complicada, que pode aumentar o custo do produto final, às vezes sem necessidade, tá? Outro ponto importantíssimo são materiais de uma densidade menor. As poliolefinas, PE, PP, são materiais que têm densidades menores e se a gente for pensar a sua peça de um certo volume vai ter uma massa menor, você vai gastar menos material para fazer essa peça. E outro ponto ainda mais importante que esse é que você vai gastar menos com transporte. Então, se você vai encher um caminhão ali e seu caminhão vai ter, por exemplo, 10 toneladas, não, de plástico não vai dar, mas, por exemplo, 1 tonelada de peças plásticas ali em PP, por exemplo. Então, esse mesmo caminhão, com as mesmas peças, se fosse em policarbonato, ia pesar 1.500 quilos, por exemplo. Então, 50% a mais, e isso está diretamente ligado com o custo, com diesel, com esse transporte, com o desgaste do caminhão também, só para a gente ter uma ideia. Então, materiais de baixa densidade, eles são materiais mais fáceis, de uma logística mais simples e, consequentemente, apresentam impacto ambiental menor. E como está sendo hoje na indústria automotiva, tá? Esse aqui foi um estudo feito no setor automotivo lá na América do Norte, então considerando Canadá e Estados Unidos, em 2017, e a gente percebe essa tendência aqui do uso de polímeros, tá?
32% dos termoplásticos utilizados nessa indústria são PP. Então, olha aqui, justamente onde está a nossa peça, né? Nossa peça é PP mais 20% de talco e, claro, está incluso nesse número aqui também, tá? 17% é TPU. TPU, que é um material um pouco mais borrachoso, digamos assim. Ele é um material flexível, mas mesmo assim termoplástico, você não precisa vulcanizar. Essa é feita em injeção normalmente, tá? Então por isso é muito utilizado, dá para produzir muito e ter esse efeito elastomérico na sua peça. 10% aqui as poliamidas, ou então nylon, tá? 6% o PVC, 5% só o ABS, tá? 5% também o PE, polietileno, 4% o policarbonato e outros termoplásticos aí juntos somam 21% dessa fatia na indústria automotiva, tá? Então a gente pode ver aqui que metade praticamente desse setor aí é formado hoje, ou recentemente pelo menos, por polipropileno mais TPU. São aí os materiais carro-chefe da indústria automotiva. A gente vai entender agora um pouco também, como eu disse já, faz parte do objetivo da aula, o que essa adição de talco traz para a nossa peça final, tá? Então, primeiro, o talco é um silicato de magnésio hidratado natural. Essa aqui é a fórmula desse nosso talco. Então, a gente pode encontrar ele na natureza, ele é um mineral, tá? Em formato, né, numa geometria fibrosa, uma geometria lamelar, uma geometria acicular, também nodular. O que a gente encontra, o que a gente adiciona nos polímeros, no nosso caso, no polipropileno, é o lamelar, tá? Então, esse talco aqui é adicionado e ele fica disperso nessa matriz de polipropileno. E normalmente se adiciona de 10 a 40%, isso aqui em massa, tá? Então, na nossa peça aqui, 20% da massa dessa peça é de talco. Então, os 80% restantes é polipropileno. Esse aqui é o minério de talco, tem os cristais aqui, para a gente entender um pouquinho melhor. Tem escala nessa foto, então essa distância aqui é 1 centímetro, só para a gente entender, tá? Então, mais ou menos 1 centímetro seria isso aqui. Para entender que não é aquele talco que a gente compra, tá? Então, quando tem a criança pequena, o nenenzinho ali que se utiliza talco, claro que o princípio ali é o mesmo, tá? O mineral que se utiliza, a matéria-prima que se utiliza é o mesmo, mas aquele talco tem algumas propriedades diferentes, tem alguns aditivos também a ele, tá? E aqui no nosso talco é o mineral talco que a gente vai utilizar. Acredito também que as indústrias fazem algum tipo de processamento, um tratamento para ter uma adesão boa a essa matriz de polipropileno. E o que o talco ele vai fazer com a nossa resina, tá? Primeiro, vai causar uma redução de massa da resina. Então, você utilizando o talco, você vai utilizar menos resina e o talco acaba sendo mais barato normalmente que a própria resina que é processada aí a partir do petróleo e tudo mais, tá? Nós também vamos ganhar muito com a otimização das propriedades. Então, a gente vai ter um aumento da estabilidade dimensional. Por isso que a gente vê que essa peça aqui, se ela fosse em PP puramente, provavelmente íamos ter aqui algum tipo de deformação, algum tipo de torção nessa peça natural, algum empeno assim que saia do molde, tá? E também que ele ia talvez mostrar alguns rechupes para nós, mas esse talco aí salvou nesse sentido nossa qualidade da peça também, tá? Ele é responsável pelo aumento da rigidez, em elevar a temperatura de deflexão térmica. Então, temperatura de deflexão térmica seria a temperatura que nosso material resiste suportando uma força. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente esse exemplo ali com números, a gente vai entender melhor. Então, teoricamente, a resistência à temperatura do nosso material aumenta. E, além de tudo isso, ele consegue manter boas propriedades de resistência à tração, a gente pode ver que até aumenta em alguns casos, a compressão e também ao impacto. A gente vai ver tudo isso
no decorrer dessa aula analisando esse estudo aqui, que é o estudo comparativo de polipropileno modificado pela presença de talco e sílica, LF Miranda, o TJ Masson, o JAM Agnelli e o TR Perim. Então, são aqui, tem Mackenzie e tem Federal de São Carlos. Esse aqui é o link, tá? Que eu peguei esse estudo aí. Eu vou deixar em algum lugar para você poder acessar também e ver com mais detalhes. E aqui eu só retirei o que seria importante para nós, para essa aula. Ele fala da sílica, faz essa comparação que é muito legal. E aqui a gente está estudando basicamente o talco, tá? Vamos ver esse comparativo, então, índice de fluidez. Então, para o PP, homopolímero puro, que seria o PP puro, né, nós temos ali um índice de fluidez desse estudo, tá, que foi feito essa análise reológica, de 15,7 gramas por 10 minutos. Tá? Então, é uma fluidez ok. Tem PP com fluidez maior, bem maior que isso, 35, 40. A fluidez vai dizer para você o quanto seu material consegue percorrer dentro do molde, basicamente, claro, tá? Quando ele consegue percorrer dentro do molde, fluir dentro do molde com a mesma pressão ali de injeção. Então, se ele flui menos, você tem que aumentar a pressão de injeção, talvez chegue um ponto que não seja possível atingir uma pressão para completar a peça inteira, então você tem que adicionar mais pontos de injeção para ela. E o que acontece com o PP com 20% de talco, essa redução é drástica mesmo, né, do índice de fluidez, então cai lá para 4,2. Então, em alguns casos, por exemplo, temos o PP ou um polímero puro. Se a gente tem um ponto de injeção na nossa peça, provavelmente, com 20% de talco, com essa adição, nós vamos ter que criar 2 ou 3 pontos de injeção para que a gente consiga preencher essa peça. Claro que depende muito da temperatura do molde, temperatura de injeção, espessura da peça, mas que fique claro que essa modificação pode trazer algum tipo de dificuldade para o seu material, para a sua peça, seu material fluir e sua peça ser preenchida durante a injeção. Segundo ponto aqui, resistência à tração, a gente mede em megapascal. Então, o PP homopolímero puro, 33,5 megapascal e aumenta para 41,8 megapascal a nossa resistência à tração, acrescentando 20% de talco. Então, isso é muito legal, que a nossa peça fica mais resistente a esse tipo de esforço e a gente vai ver que há outros tipos de esforços também. Resistência à flexão sai de 35,7 do puro megapascal, tá? Para 61,1 megapascal. Então, praticamente dobra o valor de resistência à flexão. Então, por isso que a gente pode perceber que nossa peça, por ser PP, ser uma poliolefina, ainda assim tem uma resistência muito boa aqui nas direções que está sendo reforçada com as nervuras principalmente, tá? Resistência ao impacto, a exode com entalhe, tá? Essa medida aqui em joule por metro. Então, nós temos aqui que o PP puro tem 25 joule por metro de resistência ao impacto e passa para 31 com a adição de talco. Então, é um aumento menor comparado ao aumento da resistência à tração e também à flexão, mas ainda assim é um aumento considerável dessa resistência ao impacto, tá? Então, ele consegue resistir cargas um pouco maiores aí dessa natureza. E aqui a gente passa para um ponto legal que é a dureza Rockwell, que foi medida. Esse gráfico pode enganar um pouquinho, tá? Que ele não começa do 0, ele começa do 78 aqui. Então a gente só vê o topo do gráfico, eu não consegui mudar isso ali no Excel. Então a gente pode ver que a gente tem 81 de dureza Rockwell e passa para 86 com a edição digital. É um aumento aí de apenas 5, tá? Só deixar claro aqui para ninguém se confundir. De 5 Rockwell, tá? Não é um aumento tão significativo, mas já ajuda a nossa peça a não riscar facilmente, a ter essa resistência a risco um pouco maior. E se a gente for estudar também essa questão de resistência à abrasão, ela vai resistir também um pouco mais à abrasão. Tem as fórmulas, tem os cálculos, tem os estudos para isso, tá? Mas esse nosso estudo que a gente está analisando aqui agora, ele não traz esse tipo de informação, mas traz a dureza, que pode ser uma medida indireta aí dessa resistência, tá? A abrasão.
e, claro, diretamente resistência ao risco. Temperatura de deflexão térmica, HDT. Bom, essa aqui é uma questão que eu queria até mostrar um pouquinho, ilustrar um pouco, principalmente para quem não trabalha na área, entender um pouquinho melhor. Então, aqui, essa medida aqui desse ensaio é a temperatura que o nosso material vai começar a falhar ali, sendo aplicada uma carga de 455 kPa. E o que são 455 kPa? São aqui, ó, 4,26 kgf por centímetro quadrado. Então, se nós pegarmos uma área aqui, ó, quadrado, que tenha uma peça quadrada que tenha 1 centímetro por 1 centímetro, isso aqui é 1 centímetro quadrado, e a gente aplicar uma força nessa área aqui de 4,64 kg, a gente vai perceber em qual ponto, em qual temperatura a nossa peça falha, tá? E para o caso do PP puro, tem uma resistência boa, até 106 graus Celsius, ele resiste a essa carga, a essa pressão ali. E, enquanto isso, a adição de 20% de talco traz para a gente 123 graus Celsius de resistência térmica. Então, a gente tem quase 20 graus aí de aumento na nossa resistência térmica. Então, a gente consegue trabalhar um pouquinho mais alto ainda, uma temperatura um pouquinho mais alta, utilizando o PP com talco. Passando aqui para o grau de cristalinidade da matriz. Esse aqui também, da mesma forma gráfica anterior e o outro, ele pode enganar um pouquinho. Então, a gente tem aqui 41 como base, 41,8 de cristalinidade em porcentagem, tá? E com 20% de fibra, a gente tem 43,4% de cristalinidade da nossa matriz. Então, o que a gente pode perceber? Que talvez explica também um pouco desses aumentos de propriedades que nós temos ali nas outras propriedades que nós vimos, né? A tração, a flexão, impacto, também a dureza. Então, essas nossas lamelas de talco ali funcionam como pontos onde vai começar essa polimerização, tá? A nossa cristalização do nosso material ali, do nosso polipropileno. Eu esqueci a palavra aqui, mas na verdade o talco age como nucleante, tá? Nucleante, essa palavra tinha me fugido aqui. Então, por isso que a gente percebe esse aumento na cristalinidade da matriz com adição e também aumento das propriedades. E aqui é uma parte muito legal dessa aula, talvez a parte mais legal que a gente vai para as contas, para quem gosta aí, que é a engenharia reversa dos encaixes. Então eu trouxe um encaixe aqui, uma modelagem dele, dessa peça aqui mesmo. Eu peguei a peça aqui e fiz essa modelagem para a gente entender as dimensões, tá, que nós temos ali, para calcular qual é a força de montagem necessária por gancho, ou também chamado por snap fit aí, né, presente nessa peça. Então nessa parte a gente vai calcular essa força, a gente vai calcular primeiro essa deformação na base, posteriormente essa força aplicada para deformar o tanto que a gente precisa, que é o Y, e aí sim, finalmente, a força de montagem para que a gente faça esse encaixe aí com uma força já esperada. Mas essa parte aqui é só para os alunos do curso Pré de Peças Plásticas, tá? Então até coloquei aqui, ó, censurado, apenas alunos do curso Pré de Peças Plásticas. E se você tem interesse em conhecer, em ver mais e aprender sobre esse dimensionamento dos nossos ganchos aqui, dos nossos encaixes de snap fits, você pode aprender muito mais que isso ainda, sendo aluno do curso Pré de Peças Plásticas. Esse aqui é só uma das aulas práticas que vai ter lá, e você pode aprender muito mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. Então, aproveite aí para ter bastante conhecimento. E se você aprendeu pelo menos uma coisa nova aqui com essa aula, deixa seu curtir aqui e não esqueça, claro, de se inscrever. Se você não for inscrito, a gente se vê na próxima. Até mais, tchau!